Todos os anos é a mesma coisa. Chega a janeiro e vem aquelas resoluções de ano novo, aquela vontade de fazer acontecer, de mudar hábitos, de mudar a vida inteira, mas depois, em setembro, bate aquele desespero quando olhamos para o resto do ano e não se cumpriu nada, não se fez nada e o ano, na verdade, já está a chegar ao final e nada mudou. Este vídeo é precisamente para aquelas pessoas que acham que não cumpriram nada do que se propuseram a fazer, mas que ao mesmo tempo mantêm a vontade de mudar e de evoluir para a sua melhor versão. Eu preparei uma lista de 12 hábitos, como vocês já puderam ver pelo título, que estão neste momento a atrasar a tua vida. Eu acho que mais importante do que começar a incluir uma nova rotina, começar a incluir novos objetivos, é eliminar aquilo que te está a atrasar, é eliminar aquela âncora que te está a prender lá atrás e que te está a impedir, na verdade, de tu concretizares as tuas metas. Porque agora, setembro é a altura ideal para tu colocares, neste caso, retirares estes hábitos e colocares os teus projetos em andamento. Ainda dá tempo, ainda temos 3 meses, porque a altura de gravação deste vídeo é dia 21 de setembro e por isso setembro também já está a acabar, mas ainda temos 3 meses para fazer acontecer e, na verdade, quem está a ver este vídeo vai sair à frente das pessoas que só se vão preocupar com isto lá em janeiro. Eu separei estes 12 hábitos em duas categorias, 6 deles são hábitos mentais e os outros 6 são hábitos de ação, de fazer mesmo. Fica até o final do vídeo, apesar do vídeo ser um pouco mais extenso, porque está na altura de eliminar estes hábitos da tua vida. Vamos começar pela categoria dos hábitos de mentalidade. Hábitos mentais são coisas que tu tens te repetido e tens feito e tens alimentado a tua mentalidade com estes hábitos e que estão a prejudicar muito a tua vida. O primeiro hábito é pedir opinião aos outros sobre coisas que tu já decidiste fazer. Tu tens que parar de pedir opinião sobre se é certo ou se é errado relativamente a uma coisa que tu já decidiste fazer. Isso acontecia muito na minha vida. Eu decidia que queria determinada coisa ou que queria fazer determinada coisa, mas procurava validação. Isso é um sintoma muito claro das pessoas que precisam de validação externa daquilo que eu queria fazer nos outros. O que por vezes me desmotivava, porque por vezes as outras pessoas a quem eu pedia a validação eram pessoas que não concordavam com aquilo que eu ia fazer e que por isso me desmotivavam e muitas vezes me demoviam de fazer aquilo que eu queria fazer. Então para de pedir opinião. Se tu queres ir ver aquele concerto, mesmo que seja longe da tua cidade, para de pedir opinião quando tu já decidiste fazer aquilo. Das coisas mais pequenas às coisas maiores. Eu decidi deixar a minha carreira de enfermagem, deixar de ser enfermeira e, obviamente, um dos meus maiores erros, eu demorei 5 anos a tomar essa decisão, foi constantemente estar a pedir opinião relativamente à minha parte profissional a pessoas que claramente não concordavam com aquilo que eu queria fazer. Quando tu pedes opinião a pessoas que normalmente têm uma ideia contrária daquela que tu tens, normalmente vai-te desmotivar daquilo que tu queres fazer. Segundo hábito, tens que parar de dizer sim a convites que claramente tu não queres aceitar. Então, se tu não tens tempo ou sequer não te apetece sair naquela altura para aquele jantar ou para aquele almoço, ou se de repente tu não te apetece estares a ir àquela reunião ou àquele lugar, tu não precisas dizer que sim só por medo de ficar mal ou só por medo de dizer não. E tens que parar de ter essa limitação e esse medo de dizer não a coisas que tu simplesmente não queres. Porque depois o que isso vai alimentar é tu vais comparecer a esses eventos, tu vais dizer que sim a esses convites e depois vais estar lá e vais te sentir que estás a desrespeitar a ti própria, estás a defraudar as tuas vontades e depois isso vai diminuindo a tua autoestima, vai diminuindo a tua confiança porque tu no fundo sabes que não querias estar ali. A partir do momento que tu dizes que sim a uma coisa que tu na verdade não queres fazer, tu estás a afetar gravemente a tua autoestima e tu tens que parar de fazer isso. Hábito número 3 é tentar convencer alguém a mudar de opinião. Eu sei, é uma longa batalha quando alguém tem uma opinião diferente da tua, relativamente a algo que tu achas que vai ser benéfico para a pessoa e tu estás ali a batalhar, a batalhar, a batalhar, mas quando a pessoa meteu na cabeça que não quer mudar a sua opinião, não adianta tu estás constantemente a tentar mudar a opinião da pessoa. Tu vais gastar as tuas energias, vais gastar o teu tempo e ainda vais sair frustrada da situação. E eu digo isto em relação a tudo. Se tu de repente notas que a pessoa tem um hábito mau ou tem um vício que lhe está a fazer mal, não adianta tu estares constantemente a dizer à pessoa
quando ela não identificou aquilo como um problema, quando ela não deseja mudar. Não adianta tu estares constantemente a tentar mudar as opiniões e as ideias relativamente seja o que for de alguém que não quer mudar. Então tu estás a gastar as tuas energias, vais sair frustrada no processo e vais, ao mesmo tempo, a energia que podias canalizar para tu própria fazeres as tuas coisas acontecer, estás a tentar mudar alguém que não quer ser mudado. Hábito número 4, aceitar menos do que aquilo que tu realmente mereces. E quando eu falo isto, pode parecer subjetivo, mas tu no fundo sabes quando estás a aceitar estar num lugar, estar num local de trabalho, estar num relacionamento, seja o que for, tu no fundo sabes que mereces mais. Porque bate aquele desconforto, bate aquela sensação de não pertencimento, bate aquela inquietude, porque eu fui uma das pessoas que experienciei isso nos vários trabalhos que eu tinha como enfermeira. Eu sabia que eu não me identificava com aquilo, eu sabia que não me identificava, que não era ali o meu lugar, e no fundo aquilo deixava-me desconfortável. E eu sentia que merecia mais. Mais não no sentido daquilo não ser uma coisa boa, mas mais no sentido de que eu não queria aquilo, então eu merecia mais do que aquilo, entendem? Eu merecia mais do que ter chefes a serem constantemente rudes, a não reconhecer o meu trabalho, a criticarem-me sempre que algo corria mal, mas não a elogiarem sempre todas as outras vezes que as coisas corriam bem. Eu sentia que aquele não era o meu lugar. E eu aceitava aquilo. E eu aceitar aquilo ruía-me por dentro. Aquilo deixava-me uma sensação que é impossível de explicar em palavras. E eu tenho a certeza que se tu alguma vez experienciaste isso, seja, como eu disse, num trabalho ou até num relacionamento, tu sabes daquilo que eu estou a falar, tu sabes o que é desculpar uma pessoa que está constantemente a deitar-te para baixo e a saber que tu mereces melhor que aquilo, mas a não conseguir sair dessa situação. A partir do momento que tu decides que hoje vais sair dessa situação, que hoje vais admitir para ti própria que mereces mais e vais agir em conformidade, tu começas a mudar a tua vida. Porque esse sentimento de não pertencer, essa inquietude, essa ansiedade, até se quiserem chamar assim, nunca vai desaparecer até tu te retirares dessa situação. Então, o melhor conselho que eu te posso dar nesse sentido é retirar-te dessa situação que te está a inferiorizar. O hábito número 5 é dar desculpas para não fazer coisas que sabes que tens que fazer. Isso é quase um vício e eu tenho que admitir isso. Muitas vezes tu sabes que tens que fazer alguma coisa, tu sabes que tens que entregar aquele trabalho, tu sabes que tens que ter aquele determinado hábito, tu sabes que tens que ter aquela conversa que andas a adiar, mas como tu não queres enfrentar aquele dilema emocional ou aquele trabalho, começas a criar desculpas para não fazer. Começas a pensar, eu vou deixar para depois porque agora não é a altura certa, eu vou deixar a dieta para depois porque agora de repente está-se a aproximar o meu aniversário, então não vale a pena começar agora, eu vou deixar aquele hábito e aquele plano de entrar no ginásio para janeiro porque agora não vou entrar a meio do ano, eu vou deixar aquela conversa para depois porque agora está-me a dor a cabeça e não apetece. Estão a ver aquelas desculpas e aquele diabinho que está no nosso cérebro sempre a dizer deixa para depois, porque agora tu não podes fazer, porque e dá a tal razão, e dá a tal desculpa. E aquilo até pode parecer uma boa desculpa, e aquilo até pode parecer credível, mas no fundo, lá no fundo, tu sabes que aquilo é apenas uma desculpa, que aquilo não é real, que tu estás a adiar aquilo que tens para fazer. E é quase, eu digo que isto é um hábito, porque a partir do momento que tu começas a dizer não para essas desculpas, começas a dizer, a identificá-las, a dizer isto é uma desculpa, eu tenho mesmo que fazer o que tenho para fazer, isto torna-se viciante. E tu começas a deixar provas a ti própria que tu não dás desculpas, que tu fazes ações e produzes resultados. E reforças essa crença de que tu consegues, de que tu fazes e vais eliminando cada vez mais a produção dessas desculpas. Então, isto não é de um dia para o outro, não é tu estás a ver este vídeo e de repente tu vais deixar de dar desculpas, é uma constante prova que tu vais deixando a ti própria de que tu consegues fazer. O hábito número 6, para terminar estes hábitos de mentalidade, antes de passarmos para a parte das ações, parar de implorar por atenção. Houve uma coisa que me disseram quando eu era adolescente que eu nunca mais me vou esquecer. Disseram que eu
era uma pessoa que estava constantemente a implorar por atenção. E aquilo ficou-me, embora eu não tivesse na altura capacidade, se calhar mental ou maturidade sequer, para lidar com aquela informação, eu agora reconheço que as pessoas que estão constantemente a precisar de atenção, a precisar que alguém fale com elas, a precisar que alguém olhe para os problemas dela, de repente tu tens um problema, não importa qual seja, de saúde, algum problema que te aparecer no trabalho, alguma coisa. As pessoas que necessitam que alguém olhe e que pense realmente ela precisa de ajuda, eu tenho que ouvir, eu tenho que ajudar, são as pessoas que, na minha experiência e visão, conseguem menos coisas na vida e conseguem menos resultados. Porque essas pessoas vão estar sempre dependentes de um apoio emocional que não são elas próprias, que são os outros. Na minha opinião, tu deves dar-te atenção a ti própria e parar de buscar a atenção no externo, nos outros. E de que forma isso se traduz? Se tu envias uma mensagem e a mensagem não é respondida, tu não envias outra. Tu não vais implorar por atenção. Se tu estás a falar com uma pessoa e de repente essa pessoa dá vista e deixa de responder, tu não vais procurar puxar assunto, porque o teu tempo e as tuas energias também têm valor. Então não precisas que outra pessoa esteja ali contigo para que tu possas ser validada. Eu sei que é um processo, eu sei que é difícil, mas tenta resistir àquele impulso de mandar uma segunda mensagem, de se calhar ligar para ver se a pessoa vai responder ou não. Quem vos fala isso é uma pessoa que, desde a escola, eu era a pessoa que não era convidada para as festas e que de repente comecei a criar em mim uma necessidade enorme de ser validada e que as pessoas gostassem de mim. E então eu, sempre que alguém me convidava, mesmo que fosse de última hora, eu ia, porque eu queria fazer parte. E a partir do momento que eu soube trabalhar e soube reconhecer que isso não era para mim, que eu não queria ser assim, eu comecei a eliminar isso da minha vida. Então, se alguém não prepara um convite para ti e se lembra de última da hora que, olha, se quiseres também podes vir, olha, já tenho um jantar marcado, mas se tu quiseres também podes vir, esse convite não deve ser aceito por ti. Tu deves resistir à tentação de aceitar esse convite, porque o jantar foi programado com as pessoas que tinham que ir ao jantar e que tu foste convidada de última da hora. E muitas vezes as pessoas nem querem a tua presença lá. Eu sei que é difícil de ouvir isto, mas muitas vezes convidam-te por simpatia e eu acho que tu mereces mais do que isso. Pegando novamente naquilo que eu disse, em estar em lugares que tu achas que mereces mais, isso destrói também a tua autoestima. Tu estás num local que tu, no fundo, tu foste convidada, mas tu sabes que tu foste convidada por simpatia, que as pessoas não querem que tu estejas lá. E tu não precisas da atenção das outras pessoas. Para de forçar que as outras pessoas te liguem, que as outras pessoas gostem de ti, que as outras pessoas te convidem para as coisas. Para de forçar e vais ver que te vais tornar uma pessoa muito mais interessante, muito mais misteriosa, muito mais, eu gosto de usar este termo, exclusiva, muito mais cuidadosa com quem te rodeia. Passando para os hábitos mais práticos, o primeiro hábito que eu acho que tu deves parar de fazer é não pensar naquilo que colocas no teu corpo, seja alimentar ou não. Tu simplesmente comes para sobreviver, não tens atenção àquilo que compras no supermercado, não olhas os rótulos, não pesquisas, não procuras para ver aquilo que te pode ajudar a tornar-te uma pessoa mais energética, mais saudável. De repente tu não te preocupas com o estado da tua pele, em comprar os cremes que são melhores para ti. E quando digo melhores, não digo mais caros, digo simplesmente que sejam adequados para ti. Não te preocupas com esses hábitos mínimos do que colocas no teu corpo. Então, se tu, e eu digo isto muitas vezes aqui no canal, não te preocupas em beber água durante o dia, tu já estás a dar um sinal para o teu cérebro e para o teu corpo que tu não tens cuidado contigo própria. E muito cuidado, passa a redundância, com estes sinais que tu dás a ti própria. Muito cuidado com a forma como tu tratas a ti própria. Uma das coisas que eu aprendi com o Jordan Peterson foi que nós devemos ter o cuidado, o mesmo cuidado que temos com os outros, igualmente connosco, ou ainda mais. Porque nós muitas vezes somos muito cuidadosos com aquilo que nós damos aos nossos animais, com aquilo que nós sugerimos ou damos às pessoas de quem nós gostamos, mas muito pouco cuidadosos connosco, o que não devia acontecer. Então, sempre que tu fores às compras, fores fazer uma lista de compras,
Preocupa-te se aquele pão tem os conservantes ou tem as coisas que podem ser prejudiciais à tua saúde. Se tu precisas de comprar aquele creme ou aquele protetor solar adequado às manchas, adequado à acne. E hoje em dia, com a inteligência artificial, é tão fácil tu fazeres uma simples pesquisa. Eu mesma já fiz quando tinha a pele com mais acne, quando tinha a pele com mais manchas, daquilo que seriam os produtos ideais para a minha pele, porque no fundo não é vaidade, é tu saberes cuidar de ti própria, é tu saberes te preocupar com o teu próprio bem-estar. O hábito número 8 é parar de usar as redes sociais em demasia. Eu já fiz N vídeos aqui no canal a falar sobre o vício dos vídeos curtos do Instagram e do conteúdo rápido, que na verdade está a destruir completamente o teu cérebro. No entanto, se tu és uma pessoa que sente que está constantemente no telemóvel, experimenta substituir esse hábito, o tempo morto que tu utilizas para estar no telemóvel, para ler um livro, para deixar o teu cérebro resetar, descansar, simplesmente não fazendo nada. Para de ceder ao consumismo desenfreado das redes sociais, porque isso não só está a ocupar o teu tempo, como também tu bem sabes que está a drenar a tua energia. Tu sais das telas extremamente cansada, as telas antes de te deitar vão interferir com o teu sono, voltas a acordar cansada e isso é um ciclo vicioso que tu tens que quebrar parando de usar em demasia o telemóvel. Hábito número 9. E este é um hábito muito particular que eu fazia e que me custou muito a deixar, que é parar de ver séries ou notícias criminais. Eu gosto muito de ver CSI. Para quem é mais atento aqui no canal, com certeza já me ouviu falar dessa série. E eu tive que deixar de ver esse tipo de coisas porque eu sentia que afetava o meu psicológico e me deixava mais ansiosa. Pode parecer estúpido, mas quando nós colocamos no nosso cérebro e vibramos na energia de estar alerta e nos sentirmos, no fundo, inseguros através daquilo que estamos a visualizar, daquilo que estamos a transmitir, no caso de CSI, é episódios sobre crimes, sobre investigação de homicídios, mas nós vemos constantemente, todos os dias nas notícias, crimes reais que não são ficção, que nos são apresentados e mesmo que não pareça, mesmo que nós neguemos, aquilo fica na nossa cabeça e vai nos perturbar de alguma forma, nos deixando mais ansiosos, mais estressados, vai afetar no nosso sono. Pelo menos comigo acontecia isso. Eu muitas vezes sonhava com esse tipo de coisas, sonhava com esse tipo de violência e isso claramente não é bom. Então, uma das coisas que eu fiz foi efetivamente parar de ver esse tipo de conteúdos de crimes e homicídios. Eu tenho que vos admitir, me custou muito fazer, pois eu adoro esse tipo de conteúdos, mas foi um sacrifício necessário para o meu bem-estar mental. Hábito número 10, estamos quase a chegar até ao final. Se chegaste até aqui, deixa o teu like para saber que tu não desistes à primeira e que estás realmente empenhada em mudar a tua vida através dos hábitos. Tens que parar de andar com roupa desleixada em casa. Isto faz toda a diferença na tua produtividade, no teu bem-estar mental e na tua autoconfiança. Todo esse conceito de roupa de andar por casa eu eliminei totalmente da minha vida. Eu simplesmente tenho estas roupas que vocês estão a ver nos vídeos. Obviamente tenho roupas mais formais, roupas mais casuais, mas simplesmente não existe para mim a roupa de andar por casa. A roupa que eu utilizo em casa, principalmente para mim, que trabalho em casa como criadora de conteúdo, é fundamental que seja a roupa que eu também utilizo para sair. Eu sei que a maioria das pessoas tem roupa mais velha para estar em casa e eu entendo que haja essa necessidade por conforto, mas hoje em dia eu priorizo roupas confortáveis que ao mesmo tempo sejam arrumadas. Esta roupa que eu estou aqui a usar no vídeo é um colete de linho e umas calças, eu até posso mostrar, se vocês quiserem ver, visto que está relacionado, é um colete e umas calças e um casaco. Um casaco eu coloquei porque estava a ficar com frio. É exatamente a roupa que eu uso para sair, para ir a algum evento. E eu não me arrependo de ter tomado esta decisão porque eu realmente notei diferença no meu bem-estar e noto que nos dias em que eu, por alguma razão, estou doente ou não me arranjo tão bem, eu sinto-me ainda mais para baixo. É como aquela história de tu estás triste e ires ouvir uma música triste. Obviamente que tu vais piorar a tua condição. Então, se tu te sentes para baixo, se tu te sentes pouco valorizada, tenta dar um sinal a ti própria de que tu
és uma pessoa que merece ser cuidada através de arranjar-te, esticar o teu cabelo, fazeres uma maquilhagem simples e vestires uma roupa bonita. E elimina esse conceito de roupa de andar por casa. E por fim, o hábito que tu tens mesmo que eliminar da tua vida é parar de comprar coisas para tapar um buraco emocional. O que acontecia muito comigo é que eu fazia muitas vezes compras para me sentir melhor. Quando me sentia mais triste, comprava uma peça de roupa, ia até comer fora, por exemplo, e existe e é real muito esse conceito de comer emocional. Tu comeres para tapares uma emoção que tu não queres lidar. Ou seja, tu estás triste ou estás frustrada por algum acontecimento na tua vida ou alguma coisa que não está bem na tua vida e tu vais tomar uma ação para tentar consertar isso, mas como essa ação não resolve o problema de base que te está a causar um mal-estar emocional, não resolve a tua condição de desinstabilidade mental e emocional, essa ação é um problema, é quase como um penso rápido numa ferida enorme. Não resolve, não tapa, não ajuda. Aliás, e muitas vezes só prejudica. Muitas vezes tu gastas o teu dinheiro que não podes gastar, até alimentas-te mal ou engordas porque tu queres tapar uma emoção que tu não estás a conseguir lidar. E é muito difícil gerir isso, porque muitas vezes tu nem sequer sabes qual é a emoção que tu não estás a saber lidar. Muitas vezes tu nem te apercebes que tu estás a cometer estes hábitos de consumo compulsivos, nem sabes que isso está a acontecer contigo, simplesmente te habituaste a tapar as tuas emoções através do consumismo, seja alimentar, seja a nível de comprar coisas. Então, quando tu começas-te a preocupar mais, a analisar mais os teus hábitos, aquilo que tu fazes, quais são as tuas escolhas, tu começas a identificar onde é que estão os problemas e aquilo que não é normal. Aquilo que tu achas que se calhar é normal, mas que não é. Então, muita atenção ao consumo para tapar as emoções que tu não queres lidar. E isso só tu é que podes admitir e só tu é que podes identificar em ti própria. Eu espero mesmo que este vídeo te tenha ajudado. Se tu estás disposta a fazer de tudo para que o teu 2025 ainda valha e também para te tornares a tua melhor versão através da mudança de hábitos e mentalidade a partir de agora, através dos anos seguintes, clica no botão de subscrever, que eu tenho a certeza que muito do conteúdo deste canal te vai ajudar a conseguir aquilo que tu desejas. Obrigado por teres ficado até aqui. Não te esqueças de subscrever o canal. Um grande beijinho e nós vemos-nos já no próximo vídeo. Até à próxima!